Olá, bom dia. Meu nome é Eduardo, sou professor de ciências. Vamos estar dando continuidade ao nosso conteúdo. Anteriormente, estudamos um pouco sobre base e também composto ácido, né? Então, a gente viu sobre ácido e base. Entendemos um pouco da sua formação e agora vamos dar continuidade usando aquele conhecimento, tá? Para ver como que é formado os sais e os óxidos, tá? O que é um óxido? Ok. Os sais, eles são compostos inorgânicos, tá? Que tem uma grande variabilidade e bastante encontrado, tá? Eu trouxe alguns exemplos para vocês. Eu botei o hipocloreto de sódio aqui, cuja sua fórmula química é o NaCl e um oxigênio, né? Que no caso é uma água sanitária. A água sanitária, atualmente, nessa pandemia, está sendo utilizada para fazer higienização, né? Ok. Eu botei também o sal de cozinha, né? Que é o cloreto de sódio, o NaCl, que é bastante conhecido também. Mas vamos entender como que funciona, né? Como que acontece essa interação entre um ácido e uma base para formar um sal. Bom, o sal ele é formado por um composto ácido de característica positiva, tá? E a base que tem uma característica negativa. Então, no caso, ela vai ter ânions, a base, tá? Vai ter ânions, e o ácido aqui vai ter cátions, tá? Para ser um composto ácido. Relembrando, tá? No caso aqui, no final dessa interação, né, vai ter o nosso produto, que é um sal final, e vai ter uma liberação de uma molécula de água devido à sua ligação covalente. Então, após a ligação, ocorre a retirada de uma molécula de água, para fazer com que esses compostos fiquem em forma de sal. Bom, como que vai ficar? Eu trouxe para vocês uma formação do cloreto de sódio, tá? Para a gente ver como que vai ficar quimicamente, né? Como que ocorre essa reação. Aqui eu tenho o HCl e do outro lado eu tenho outro composto que é o NaOH, tá? Eu vou pegar o hidrogênio do HCl, né? Desse composto HCl, eu pego o hidrogênio e pego o OH do NaOH, tá? Esses dois compostos vai formar uma molécula de água no decorrer dessa ligação. O Cl, ele vai ficar com caráter negativo, tá? Então, se ele fica com caráter negativo, ele vai ter ânions liberados nessa solução, né? Tem íons ânions, né? E ele vai ter uma característica básica, né? Ele vai ser a nossa base. Enquanto o Na vai ter característica ácida, porque ele vai estar com cátions positivos na sua camada de valência. Bom, feito isso, vai fazer a interação, né? Vai ter NaCl, né? Que no caso vai ser o nosso ácido, que no caso é o Na. E o Cl, que é o cloreto, vai ter característica negativa, né? Básica, então ele vem depois. Então vai ser NaCl mais a liberação da molécula de água, assim que é formado um sal, tá? Aí no caso esse ácido ele pode ser forte com a base forte, ou esse ácido pode ser fraco com a base forte, tá? Ou pode ser o contrário, o ácido forte com a base fraca e assim sucessivamente. Bom, esse composto, quando a gente sabe atualmente que esse composto, né, esses sais, eles também atuam como soluções eletrolíticas. Por quê? Porque quando colocada em uma solução de água, ela também faz com que aquela água, né, se torne tenha boa condutividade. Ou seja, tem a liberação de ânions e cátions naquela substância. Por quê, né? A gente volta lá, quando a gente tem a nossa solução, ocorre o quê? Ocorre uma liberação de água para ter a associação desses dois, né? Tanto do ácido quanto da base, né? Então, se eu tenho
associação, vou ter que ter algo para fazer isso ficar forte. Então, eu não tenho a retirada de uma molécula de água. Quando eu coloco na água, acontece ao contrário, a ligação ela é hidratada. E, no caso, ocorre a desassociação desses dois íons, tá? Então, o Na vai para um lado, o Cl vai para o outro, aí cada um fica com a sua carga, né? Na positivo, Cl negativo. Então, isso torna aquela solução eletrolítica, ou seja, que libera ou consegue acender uma lâmpada que tem energia ali dentro. Alguns sais conhecidos, tá? A gente tem como exemplo o carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio ele atua diretamente na produção de cimento, juntamente com o calcário, tá? Que é outro composto químico. Então, juntando os dois, você vai ter a formação de cimento que é utilizado na construção civil atualmente, tá? Outro composto que é bastante utilizado e é um sal, tá? É o nitrato de amônia, tá? N4NO3. No caso, ele vai ser utilizado para fazer a adubação de hortaliças ou vegetais ou alguma planta que você tenha interesse, tá? Ela libera nitrato no solo, fazendo com que a planta ela tenha um maior índice de crescimento. Bom, os óxidos, eles são compostos por um composto, né? Geralmente por dois compostos, sendo que um desses compostos tem que ser um oxigênio, tá? A lei para ser um óxido, então, tem que ter um oxigênio junto desse composto. Então, aqui a gente tem o óxido de ferro, né? Que é o ferro 2, oxigênio 3, tá? 2 moléculas de ferro e 3 moléculas de oxigênio nessa fórmula química aqui para formar o óxido de ferro, tá? O óxido de ferro é o mais conhecido como ferrugem, tá? No caso, é a reação oxidativa do metal na presença do oxigênio, tá? Então, por isso que é necessário o oxigênio para que ocorra o óxido de ferro, para ter essa oxidação. Outro composto que a gente utiliza bastante, que tem o oxigênio como cofator, né, dessa reação, é o óxido de sílica, tá? Que no caso não é nada mais, nada menos que compostos como quartzo, tá? O quartzo ele é um mineral e é bastante encontrado na areia. No caso aqui a gente tem uma foto, né, de uma areia de praia e a gente vê lá os pedacinhos de quartzo ali todo triturado, né, devido aos processos naturais que ocorrem nesse local, tá? Bom, alguns outros compostos que a gente vai estar falando também, dióxido, é o gás carbônico, tá? O dióxido de carbono, que no caso eu vou ter o CO2, que é liberado através da queima de combustíveis fósseis. E também vamos ter o dióxido de enxofre também, que é liberado pela queima de combustíveis fósseis, que na sua reação como catalisação, tá, tem o O2 ali. Bom, agora fica a nossa atividade que é proposta, né? No caso, a atividade vai estar toda explicadinha lá no Google Classroom. Entra lá na sala virtual, veja as orientações, façam a atividade. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo via WhatsApp, por e-mail, ou pela forma que você achar mais adequada e melhor para você, tá? Mediante a isso, eu finalizo essa aula. Tenha um ótimo dia para você e um bom estudo.